Olá, caros colegas. Somos o quarto grupo de ADEM a apresentar o seminário e vamos falar sobre o sistema de amortização SAC. Nosso grupo é composto por mim, Edileuza Rosa, Evelyn Dias, Gleison Félix, Isadora Almeida, Rafael Cruz e Samantha Vari. Nosso professor é o Dr. Bruno Gianelli e eu vou falar sobre a tabela SAC. O que é a tabela SAC? O nome é uma abreviação para Sistema de Amortização Constante, ou seja, quando alguém pega um empréstimo, ele está assumindo o compromisso de devolver o valor para a empresa que cedeu o capital com algum prêmio embutido. Geralmente uma taxa de juros definida anteriormente. Esse valor emprestado, na maioria das vezes, é usado para financiar um imóvel ou veículo e acaba sendo devolvido em forma de parcelamento. Só que é preciso considerar duas linhas diferentes para essa devolução: a amortização da dívida, mais os juros acordados no ato da tomada do capital. Neste sentido, um dos métodos para realizar a devolução é a utilização da tabela SAC, onde a colega Samantha Vari irá explicar como funciona. Obrigada. Boa noite, meu nome é Samantha Vari e hoje eu vou explicar como funciona o sistema SAC ou a tabela SAC, né? Ele significa Sistema de Amortização Constante, também conhecido como tabela SAC, geralmente utilizado, amplamente utilizado, né, em financiamentos habitacionais. Nessa modalidade, as parcelas são decrescentes, tá? Ele é composto de duas partes principais, né, que é a amortização mais o saldo devedor. O saldo devedor é o que o cliente ainda deve ao credor, e a amortização é a diminuição que ocorre no saldo devedor com o valor quitado a cada parcela do financiamento. As parcelas são mais altas se comparadas ao sistema Price, as parcelas iniciais, né? Elas são formadas de um valor fixo em relação ao valor total, né, o saldo devedor, mais os juros, que também vai ser referente ao saldo devedor. A maior parte do que é pago na parcela é utilizado para diminuir o saldo devedor e o restante para amortizar os juros. O cálculo de juros é feito sobre o que o cliente deve ao banco, e quanto menor o saldo devedor, menor a taxa de juros e menor a parcela mensal que o cliente vai pagar, né, vai despender ao banco. Meu nome é Isadora e eu vou falar um pouco sobre as vantagens e desvantagens do sistema SAC. Então, depois de passar pelos pontos já citados, ainda é importante analisar as vantagens e desvantagens da tabela, para decidir se essa é a melhor modalidade para o seu contrato. Uma das grandes vantagens desse sistema é o efeito psicológico, em que está realizado o programa das prestações. Quanto menor fica o valor das parcelas, mais feliz fica o cliente, porque ele começa a sentir o impacto positivo no bolso. Outro benefício também da tabela do SAC é o valor final que é pago. Como já foi citado anteriormente, o tomador de crédito acaba pagando menos no final das contas. Conforme ele amortiza o saldo devedor, os juros diminuem e a dívida vai ficando cada vez menor. Agora eu vou falar um pouco das desvantagens. A desvantagem é que as parcelas iniciais têm o valor mais alto e é por isso é preciso analisar muito bem se há condições de quitar as primeiras prestações. Sendo assim, é essencial um planejamento financeiro. Então, vale fazer uma simulação antes de fechar qualquer contrato. Outra desvantagem também é que, se for comparar ele com a tabela Price, no começo das parcelas, é bem mais alto o valor. Boa noite, professor Bruno. Boa noite a todos. Meu nome é Gleison. Eu trouxe aqui um pouco a respeito da diferença entre SAC e Price. Esses dois sistemas estão sempre em análise, né, na hora de fazer um financiamento imobiliário, né, especificamente. E assim, entre os principais pontos é o valor da parcela, né, no SAC a parcela possui um patamar maior, né, porém ela vai diminuindo no decorrer do tempo, ela é decrescente, a última parcela acaba sempre sendo mais baixa, né,
No Price, ela possui uma parcela mais mediana, porém ela é mais linear, desde a primeira até a última parcela. Porém, a amortização SAC tem uma vantagem, né? Apesar da parcela ser mais alta, a amortização dela é mais constante, né? E o saldo devedor acaba diminuindo mais rapidamente. Por outro lado, no Price, isso é um pouco diferente, né? O saldo devedor ele é diminuído mais lentamente devido à amortização ser crescente, né? Desde a primeira parcela, parte dessa parcela, a amortização, ela é bem baixa, né? E vai crescendo com o decorrer do tempo. A consequência disso é que os juros depois pagos, né, pela pessoa no final desse financiamento acaba sendo maior do que no saque. Né? No saque, apesar de ter uma parcela maior, ela possui vantagem nisso, né, que acaba pagando menos juros que no Price, pelo menos. E aqui temos um exemplo, né, de um financiamento de 300 mil, né, sendo pago há 30 anos. Aqui é só um comparativo, né, para ver o quanto, né, as parcelas do saque vão decrescendo no decorrer do tempo e a do Price é mais linear. E aqui é um comparativo entre as 5 primeiras parcelas e as 5 últimas parcelas, né, entre os dois sistemas. Aqui é para ter mais um comparativo com relação à amortização, de como funciona a amortização aqui do saque e a amortização do Price. No Price, no caso, ela é mais crescente, né, do saque ela é mais constante, fixa desde a primeira parcela. E aqui é para comparar, no caso, o valor total pago no saque e no Price. Boa noite, professor Dr. Bruno Gianelli. Eu me chamo Rafael Cruz. E nesse seminário, sobre o assunto de financiamento do sistema amortização constante, SAC, fico com o tema onde esse sistema é mais utilizado. É um sistema, obviamente, para financiamentos de longo prazo, imobiliário, financiamento estudantil, equipamentos industriais, entre outros. Como dito pelos colegas do grupo anteriormente, é um sistema de correção de juros decrescente, somente os juros é amortizado e não o valor em si, até o final de todo o financiamento. Um sistema que é mais utilizado no Brasil hoje, e um grande exemplo disso é o FIES, que é o financiamento estudantil para ingressantes em faculdades de ensino superior privado. Em comparação com outros sistemas, pelo Price, por exemplo, até deixo inclusive um link no slide aqui, que descreve um percentual de 10% mais econômico no comparativo, mas isso tudo dependendo dos juros prescritos nos dias atuais. Agradeço a atenção e obrigado. Oi, meu nome é Evelyn e eu vou mostrar uma situação de um financiamento feito pelo SAC. Então, o valor financiado foi 9.000, a taxa será 0,05% durante 10 meses. Então, na tabela abaixo, o mês 0 representa quando eu retirei o dinheiro, por isso não tem as demais informações, eu começarei a pagar a partir do mês 1. Então, começando por essa sequência de cálculos aqui, vamos começar pela amortização. A amortização é igual ao valor financiado dividido pelo número de meses, vai dar 900. Como o próprio nome já diz, amortização constante, então o valor de 900 será constante. Seguindo aqui os juros é igual o saldo devedor anterior, que no caso é 9.000, vezes a taxa, 450. A prestação será a amortização mais os juros. Minha primeira prestação será de 1.350 e o saldo que eu vou ficar devendo será o saldo anterior, 9.000 no caso, menos a amortização, 8.100. Na segunda prestação agora, o juros será igual ao saldo devedor anterior, no caso 8.100, vezes a taxa, 0,05, 405. Minha prestação será a amortização mais os juros, 1.305. E o saldo onde eu vou ficar devendo será o saldo devedor anterior, que no caso é 8.100, menos a amortização, 7.200. Agora eu vou completar a tabela e vou mostrar para vocês. E essa é a tabela completa, com todos os dados, seguindo essa sequência de cálculos. E percebam que, na minha última parcela, o saldo que eu fiquei devendo foi 0.